Então, hoje vai ser um bate-papo, eu vou navegar mais pela ferramenta, para vocês conhecerem também. E, de novo, cai naquela praticidade, né? Eu vou trazer para vocês um ambiente de até como vocês criarem uma conta para poder utilizar o serviço na nuvem. Mas por que utilizar o serviço na nuvem? Para a gente evitar o problema de instalar coisas na máquina, né? E a gente ter o problema natural, que é do mundo real, de na minha máquina funciona e na sua não, né? E como que a gente faz? Por exemplo, a Márcia tem um Windows 8. No Windows 8 não funciona, mas no 11 e no 10 funciona. E quem tem Linux, como que faz? Então, a gente vai evitar um pouco isso para vocês terem um entendimento da ferramenta, para vocês saírem hoje com o conhecimento de, opa, essa ferramenta existe, eu naveguei um pouco por ela. Não é um grande conhecimento profundo, mas dá esse nível de, pelo menos eu sei o que é, eu dei uma navegadinha nela, né? Ou seja, você vai conseguir dar uma voltinha no parquinho andando de Ferrari, mas não significa que você pode ser um piloto de Ferrari, né? Você não pode pegar a Ferrari lá para a Fórmula 1. Você vai dar uma voltinha nela com alguém do lado andando a 30 km por hora. Mas você vai saber a sensação e conhecer o que é isso de estar andando numa Ferrari. A gente vai fazer um pouco isso hoje, tá? Pessoal, então eu vou abrir, trazendo um pouquinho, breve teoria para vocês se situarem no tema. Aí eu vou dar pequenos blocos de pergunta aí, se vocês puderem, guarda um pouquinho a questão, a dúvida, que pode ser que eu responda no meio do caminho, ou a cada pequeno tema eu dou uma pausinha e vocês perguntam para ser mais interativo, tá? E a gente vai ter um pouco de prática também. Eu vou trazer prática na plataforma, para vocês verem, um ambiente que está lá, que sem gente instalar nada. E eu vou trazer uma prática usando o Docker, que vocês apanharam tanto, que eu falei, poxa, deixa eu trazer uma prática de Docker, que vai ser até bom para vocês entenderem o conceito de Docker alinhado a Python e como a gente acessa o Elasticsearch. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, vocês vão ver na trilha de conteúdos gravados, vocês vão ver o fundamento de Elasticsearch. O Elasticsearch é esse banco de dados, ele é um database, né? É um banco de dados não relacional. Quando eu digo não relacional, em muitos momentos do curso vocês viram que tem os dados relacionais e os dados não relacionais. Quando eu falo não relacional, eu quero muito dizer que são dados que não estão organizados em tabelas, né? Fazendo um comparativo bem bobinho, ele está bagunçado, ele está solto ali, de vários formatos, de vários tamanhos essa informação. Então, o não relacional é isso, né? A gente vai ver a Elastic Stack, por quê? O Elasticsearch, enquanto banco de dados, o Elastic Stack é esse conjunto de ferramentas. Porque o Elastic, ele é um produto que traz consigo várias ferramentas. Então, a gente vai dar uma repassada por elas e explicar alguns conceitos interessantes. Vocês vão ver também nas aulas gravadas. Qual que é a diferença do banco Elasticsearch para documento de um banco MySQL, de um banco de dados relacional? Vocês vão ver essa diferença. ETL para análise. O que é o ETL? É a extração, transformação e leitura. Ou seja, eu pego essas informações de texto, eu transformo ela, adapto, e eu leio dentro desse meu banco, do Elasticsearch. Então, vocês vão ver um pouco esse conceito e como que funciona para texto e o porquê de existir isso, né? E entender o ETL, pessoal, é muito importante, porque muitos produtos, muitos pipelines, né, muita arquitetura, muita fábrica de dado hoje em dia está muito baseado nisso. É o que vocês estão fazendo no projeto. Vocês estão extraindo dado, da onde? De um arquivo CSV. Vocês vão realizar a transformação. Que transformação? Criar nova tabela, descobrir um código que é nome de cidade, o nome de município, e vocês vão fazer uma leitura disso, aplicando o SQL para validar as hipóteses de negócio. Então, o ETL vai desde um banco de dados relacional tradicional, como para um banco de dados como Elasticsearch, que é um banco voltado para documento, voltado para texto, tá? E vocês vão ver também alguns conceitos de observabilidade, que é o quê? É ficar olhando para ver se está tudo bem. Não tudo bem com os dados, mas com o meu sistema.
né? É aquela coisa assim, pessoal, um exemplo bem bobo. A Pan tem uma filhinha nova aí de 3 anos. Nessa idade é muito fácil ficar dodói, pegar gripezinha, ficar com febre. Qualquer coisinha a criança está doente, 2, 3 dias já melhora, tá pulando que nem doida, tá tudo normal. E tem alguns que até dodói fica pulando que nem doido, né? É um barato. Então, o que acontece? A gente fica observando essa evolução da criança. E a gente observa o comportamento para ver se está tudo bem, se ela está melhorando, né? Então, fazendo esse comparativo com o banco de dados, a gente observa para ver se o banco de dados está performando, se ele está funcionando da maneira correta, que uma coisa ele é funcionar e outra coisa ele ter performance, se ele está entregando o que é esperado dele, né? Então, a gente tem esse desafio também. E tem uma parte da engenharia de software, né? Uma parte da arquitetura de software que tem essa preocupação, que é a observabilidade. Inclusive, existem profissionais focados só nisso, né? Que hoje é o SRE, são os analistas SRE, engenheiro SRE. Então, quando vocês virem essa sigla, são os profissionais que são preocupados com a performance da arquitetura, a performance do software, e não a experiência do cliente, se ele está entregando, se está gerando dados, coisas do gênero, né? Então, é um campo também que nos últimos anos vem se destacando na área de tecnologia. E quando a gente vai para o time de dados, a gente pensa muito também no DevOps. Acho que vocês já ouviram esse termo em algum lugar, né? Que é a preocupação de desenvolver com um olhar operacional. Eu desenvolvo, eu crio aplicações, mas eu me preocupo com a questão operacional, se está tendo boas práticas, se está no ambiente correto, se a criação está exigindo boas práticas de software, de programação. Então, também tem isso, né? E é interessante que tudo isso abre carreiras, abre atuações. E fundamentos do Kibana. Kibana é uma ferramenta de visualização da Elastic Stack, desse conjunto de ferramentas do Elastic. A gente vai ver ele um pouquinho funcionando. Ele cria painéis, né? Ele consegue entregar para a gente dashboard, algo visual, para que a gente tenha essa orientação de ver o que está acontecendo através da análise de dados. Então, pessoal, uma ferramenta é um ecossistema bem interessante, e eu vou dar uma passadinha nos principais conceitos. Isso foi um resumo mais breve possível do que vocês vão ver ao longo das aulas gravadas, tá? O Elasticsearch e o Elasticstack. Quando eu falo Elasticsearch, eu estou falando do banco de dados para documento, para texto. E quando eu falo da Elasticstack, eu estou falando do conjunto de todas as ferramentas, né? Que eu vou mostrar para vocês que são bastante ferramentas nesse ecossistema. Fazendo um comparativo, todo mundo aqui provavelmente tem uma conta do Google, né? Ou se não tiver uma conta do Google, deve ter as ferramentas da Microsoft. Então, a gente sempre conheceu muito por Office, uma Microsoft Office, né? Que vinha o Word, o PowerPoint, o Access, o Excel, e vinha outras coisinhas dentro, né? Então, o Elasticstack é como se fosse esse ecossistema do Office. Vem um monte de ferramentas para se usar, se trabalhar, e uma delas, ferramenta de banco de dados, é o Elasticsearch. Tudo bem? Que geralmente é uma ferramenta muito de foco do engenheiro de dados. Quando ele precisa trabalhar, ele trabalha muito com essa ferramenta do Elasticsearch. Só um minutinho, pessoal. Desculpa. Vamos lá. E tá aqui a Elastic Stack, o conjunto de ferramentas. Aqui estão algumas das principais ferramentas, né? E quando eu falo ferramenta, relembrando aquele comparativo, né? O Office tem um monte de aplicativos, o Elastic Stack tem um monte de aplicativo. E é interessante essa representação, porque ele traz essa visão de camada. Como assim camada? Eu tenho embaixo o Bits e o Logstash, que são ferramentas de interação com o meu sistema. Eles interagem com o sistema, interagem com o banco de dados, interagem com ferramentas até fora do Elastic Stack. E eles trazem consigo o quê? Captura de log,
Log é uma coisa que a gente, como cliente, como usuário, é difícil a gente ver. O que é o log? O log são informações, são dados dos sistemas e não dados gerados pelo usuário, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu entrei no site do... Vou usar o exemplo, a gente vai entrar nele depois, do Magazine Luiza. E olha que eu não trabalho lá, estou só dando um exemplo. Entrei no site do Magazine Luiza. Eu fiz um pedido de compra, vai ter os dados daquele pedido que vai para um banco de dados. Ou relacional, ou vai para o Elasticsearch, que é um banco de dados não relacional, enfim. O time de engenharia lá escolhe para que banco de dados que vai. Mas existem informações do quê? Do horário que eu, cliente, acessei o site, do horário que eu comecei a realizar o pedido, do horário em que eu finalizei o pedido, do horário em que eu fechei a página. Então, são informações, por exemplo, que para o pedido não tem muito a ver. A latência, o tempo de resposta do site, são informações mais analíticas voltadas ao ambiente técnico e não eu, cliente. Então, essas informações, elas funcionam a todo momento. Está funcionando enquanto a gente está conversando. Provavelmente o Zoom, essa nossa plataforma, o que ele está fazendo? Ele deve estar pegando taxa de frame, ou seja, taxa de reprodução, a qualidade que está gerando do áudio, do vídeo. Está pegando informação das nossas máquinas, os IPs, né? Como que está o tempo de resposta, de que se eu falo, se está atrasando para a Márcia, se está atrasando para o André, ou para o Adriano, ou para a Pan, ou para a Thay. Então, ele pega todas essas informações e para a gente não interessa nada. A gente quer escutar, vocês verem a minha transmissão de slide e ver o vídeo. Mas todas essas informações de log que o sistema gera é muito importante para análise na hora que a gente for ver a performance do sistema. E aí entra aqueles conceitos de observabilidade, né? A gente fica monitorando isso e existe toda um aparato de ferramentas, e duas dessas ferramentas é o Bits e o Logstash, que eles funcionam para isso, né? E eles estão justamente embaixo da camada do Elasticsearch, que aqui é o banco de dados. Então, na hora que eu crio o meu banco de dados, eu já vou estar criando log, mesmo não querendo. Ou mesmo nem querendo ver. Eu já estou gerando log. Então, é a camada, primeira camada. E aqui o Elasticsearch, onde realmente eu tenho os meus dados em formato de documento. E o que é interessante? Quando eu falo documento, pessoal, pensem que eu estou falando de formato JSON. Vocês viram em algum momento no curso o formato JSON, né? E a gente vai ver ele aqui também. Mas tem como guardar documento em formato JSON? Tem como guardar documento em formato JSON. Não só formato PDF, ou formato de TXT. Quando eu falo de um banco de dados Elasticsearch, que ele se utiliza de JSON, eu estou falando que todo o estoque de produto do site, que seja do Magazine, eu acho que eles já bateram casa de milhões de produtos, né? De tão diferenciado que é e diversificado. Então, tudo isso está guardado em formato JSON. Então, está lá o nome do produto, as características, quem é o vendedor, né? O ID daquele produto, o preço, todas as informações do produto está guardado em um JSON. E não no arquivo TXT, mas em um JSON. E está armazenado aqui no Elasticsearch. Depois que a gente vai para essa camada do banco de dados, a gente tem uma outra camada, que aqui é a camada que chega para os clientes. E quando eu digo cliente, é o cliente interno, é um cliente de negócio, porque o Kibana é uma ferramenta para eu utilizar dos dados do meu banco de dados, do Elasticsearch, e ter visualizações. Quer ver só um exemplo? Eu sou o André, que trabalha aí com logística, né? Supor que o André trabalha lá no Magazine Luiza e ele está na área de eletroeletrônicos, na parte de informática. O André precisa saber o quanto está sendo gerado de pedidos no dia. Quais são os produtos que são pedidos, as categorias, ele precisa ter essa visão. E geralmente, quando a gente fala visão,
por ser um volume alto de dados, eu preciso ter uma visão macro, uma visão de negócio, né? E o que eu utilizo para ter uma visão de negócio? Criar painéis, criar dashboard. Então, o André não é um programador, mas ele é alguém de uma área estratégica que ele precisa enxergar como que está o desempenho do e-commerce da área de informática, que é a área que ele é responsável, dos eletrônicos e informática, ligados à informática. Então, o André é um provável cliente que está nessa última camada, que ele usa o Kibana para conseguir consumir os dados do banco de dados e ter essa resposta de, opa, hoje eu bati a meta. Opa, hoje eu estou com um produto que há 3 dias está encalhado. Preciso fazer uma ação aqui para gerar alguma promoção para ver se sai. Opa, a demanda de tal produto está aumentando. Então, a minha previsibilidade de compra ou de manter estoque, eu preciso aumentar, eu preciso comprar mais. É tudo questão de negócio, pessoal. E tem toda uma parte de tecnologia que a gente está envolvido. E saindo do cliente André Negócio, a gente tem o cliente técnico. Que cliente técnico? O time de monitoramento, o time que cuida de observabilidade. O que eles vão olhar? Não são dados do negócio, do Elasticsearch. Eles vão querer saber o quê? Os dados de log, para monitorar o sistema. Será que em algum momento o meu site está lento e eu estou perdendo o pedido por isso? Gente, isso é importantíssimo. Quer ver uma experiência que eu tive recente? Talvez algum de vocês tiveram. Se vocês tiveram, compartilha também. Cara, minha esposa gosta de BBB. E de tabela eu também gosto. Eu acho legal, eu me divirto, né? E o Spotify lançou promoção de 2 meses grátis. Aquela brincadeira de pôr o QR Code na tela. Aí eles, olha, eles foram... Deixa eu usar uma palavra mais... Eles foram malandrinhos, né? O QR Code vai aparecer em 3, 2... Aí eu vou pegar o celular, pegamos o celular. Aí eu aponto, eu pego o QR Code. O que acontece? Eu entro no site e tem tanta gente entrando que está congestionado. Aí o que eu deixo de fazer? Eu deixo de assinar os 2 meses grátis. Talvez eu possa gostar tanto e virar um cliente, né? Então, existe um time, é para existir um time que fica vigiando isso. Fica vigiando as questões de desempenho da plataforma para não acontecer esse tipo de coisa, como o cliente ter uma experiência ruim e ele deixar de comprar. Às vezes, essa semana eu fui comprar um produto, estava com erro para gerar o QR Code do Pix. Aí eu falei, caramba, sorte da loja, que é um produto que só ela que vende. Aí eu falei, olha, sorte sua, porque se no concorrente tivesse, eu já ia me irritar agora, eu ia comprar no concorrente, nem se fosse R$ 50 a mais. Então, existe um time que fica monitorando essa parte de indícios do sistema, né? E o time utiliza o Kibana. Então, o Kibana é uma ferramenta que acessa tanto o banco de dados, o Elasticsearch, como o Bits ou o Logstack, que são ferramentas orientadas para log. Beleza? Beleza. Ô, Só Vitor, alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida desse pequeno bloco de conteúdo? uma dúvida. Quando há, por exemplo, algum erro, e esse erro dentro do sistema, que eu digo erro de características do produto, Tá. o Kibana, ele não faz essa filtragem para saber se está coerente aquela descrição dentro de um cadastro que ele já tem dentro do seu banco. Não, Ele o não Kibana faz essa correção, quem não, o faz essa Kibana não correção é o corrige. usuário. Nem o usuário. Pode ter outras ferramentas que realizam essa correção. Se identifica algum erro de descrição, alguma coisa assim. Tem ferramentas que monitora. De Nem de repente eu posso... digitação errada, por exemplo? Pode ter ferramenta que monitora, sim. Pode ser. Pode ter. Tem como eu rodar um algoritmo baseado em todo o meu estoque para quando eu encontro alguma palavra que não é padrão e corrigir. Pode acontecer. Tem ferramentas que sinalizam. Por exemplo, o computador. O computador tem uma forma correta de escrever. Se alguém escrever computador, porque o U está do lado do I no nosso teclado, se vocês olharem. Pode ter essa digitação errada. Então, eu posso ter uma ferramenta de previsibilidade de correção de nome de produto, que pode ser sinalizado. Se isso passa por um ser humano, pode ter uma ferramenta a mais aí de inteligência artificial que detecta isso.
e ela pode até corrigir. Ou ela pode lançar a correção para que algum ser humano valide aquela correção. Ou o sistema está tão redondinho que ela corrige e pronto, porque ela tem certeza. Então, Pan, existem cenários, não são nenhuma dessas ferramentas, tá? Essas ferramentas aqui são para ver o fluxo dos dados sistêmicos e os fluxos dos dados criados pelos usuários ou pelas transações, né? Que a gente está trabalhando no SQL, que são transações de um banco relacional. Aqui são transações de documento. E eu tenho um banco de dados próprio para isso, que coleta tanto os dados relacionais, os dados não relacionais de transações, de pedidos ou do meu estoque, como ele também coleta informação de log. Isso é legal, que não é todo banco no mercado que coleta informação de log. Nenhum momento vocês viram em aula que o MySQL coleta informação de log. Ele não coleta. Não é a função dele. A função dele é ser um banco relacional. Para quê? Para armazenar transações. O Elasticsearch, ele é um banco não relacional que armazena transações, armazena informação e também captura log. Então, ele sai na frente aí em duas coisas. Tudo bem? E o Kibana é essa ferramenta de visualização, que tanto o time técnico pode usar para enxergar os dados do Elasticsearch, seja dado de produto, dado de transação ou os dados de log, e criar painéis em dashboards, tá? Eu vou mostrar para vocês no site. Uma pergunta a mais, turma? Beleza? Então, vou dar continuidade aqui. Então, o Elasticsearch, ele é um mecanismo distribuído de pesquisa e análise. Quando vocês virem no dia a dia falar de distribuído, falar de cluster, o que significa? Que a informação ela está em várias máquinas diferentes. Então, aqui eu posso traduzir. Ele é um mecanismo de máquinas distribuídas e interligadas para pesquisa e análise em cima de um banco de dados não relacional, né? De informações em JSON, por exemplo. Então, a gente entende que o dado ele não está concentrado só aí no seu computador. É como se todos nós aqui fôssemos um cluster e cada um é uma máquina. Então, a informação está na minha máquina, está na máquina da Márcia, está na máquina da Thay, da Pan. Tem essa redundância, essa repetição. Para que essa repetição? Se eu deixo informação só na máquina da Pan, e a filhinha dela que estava tentando comer manteiga, ela não contou, mas estava tentando comer manteiga agora, gente. Se a filha dela derrubar esse pote de manteiga no computador dela, e o computador dela sair uma fumacinha e explodir, e as informações que estavam nele? Perdeu? Então, a questão do mecanismo distribuído são máquinas que possuem essas cópias da informação. E para que ter a cópia de informação? Facilita por questão de segurança, para eu não perder a informação, e facilita também para eu ter velocidade de busca. É legal que cada um aqui de nós está numa cidade, correto? Em algum local diferente. A Pan está em Valinhos. O André, você está morando onde que você mora? Em Montemor? É isso, André? Isso, Montemor. Você está em Montemor agora? Tô, exatamente agora estou em Montemor. Cheguei agora há pouquinho de Guarulhos lá, mas estou em Montemor. Boa. Eu sei que o Adriano está em São Paulo, né? Eu, a Márcia e a Pan e a Thay estamos em Campinas e a Pan em Valinhos, né? Isso, São Paulo. Beleza. Então, assim, imaginem um cliente que está buscando informação no nosso site e ele está em São Paulo. Qual que é a informação que está mais perto? O Adriano. Né? Então, eu vou buscar informação na máquina do Adriano para eu ter essa resposta rápida para o cliente. Vitor, funciona assim? É uma das grandes vantagens de cloud, é isso. E o Elasticsearch, ele se utiliza de serviços na nuvem. Então, ele traz consigo essa velocidade. O cliente não enxerga isso. E, às vezes, pessoal, é 1/100º de segundo. Mas, para nossa operação, pode fazer diferença. Então, se... Professor, Oi. aí a dúvida seria, no caso, o computador do Adriano, ele seria um servidor para o sistema pesquisar em São Paulo? Uhum. Ou seria, sei lá, porque se está na nuvem,
eu não entendi como que faz essa busca, por exemplo. Gente, a nuvem são computadores físicos em algum local no mundo. Então, assim, a nuvem não é a nuvem que está no céu ali e está tudo junto. Não, pelo contrário. Então, assim, tem essa questão. Então, o computador do Adriano, realmente ele vira um servidor. E ele tem partes de informações no site. Um pacotinho de 1000 informações está na máquina do Adriano e esse mesmo pacote de 1000 informações pode estar na máquina do André. Então, existe essa duplicidade. Existe essa cópia de informação para ter velocidade de acesso, a velocidade de leitura. Tá? E tem como a gente deixar em uma máquina só? Tem. Mas dependendo se eu quero ter velocidade de resposta, eu preciso seguir esse exemplo que eu falei com vocês. Precisa ter várias máquinas em locais diferentes para ter a proximidade do cliente, a proximidade daquela aplicação que está consultando os dados, tá? Isso é algo que em algum momento, quando a gente está desenhando a arquitetura de dados, a gente tem que pensar. E o Elasticsearch é esse mecanismo distribuído de pesquisa e análise. E aqui tem um tema, pessoal, que vocês vão ouvir muito, que é em real time, near real time, ou seja, o real time é tempo real. É assim, eu bati na mesa, deu um barulho, vocês escutaram, mas tem um atrasozinho aí de alguns milissegundos. Para até a informação entrar no microfone, ó, e chegar no ouvido de vocês. Então, ele é um mecanismo que ele possibilita esse espaço curtíssimo de tempo. Então, se acontece alguma coisa agora, em poucos segundos eu consigo identificar, né? Que é um tempo real, que é o stream, né? Que a gente ouve falar muito. As coisas acontecendo em tempo real. E muitas empresas hoje têm sistema de batch, que em algum momento vocês viram no curso, que é o quê? Em algum determinado tempo, alguma janela de tempo que eu atualizo aqueles dados, ou atualizo a informação. Então, o Elasticsearch ele tem essa possibilidade de, em tempo real, eu saber o que está acontecendo ali com o meu estoque, com os meus pedidos. Então, por isso que quando a gente compra no site, o estoque rapidamente é dado baixa, né? Às vezes a gente vai comprar, tem uma peça. Dificilmente eu vou comprar e a Thay vai comprar junto e um de nós dois vai ficar sem o produto. Por quê? Quem comprou primeiro? Se ela comprou primeiro, vão me cobrar o cartão? Imagina só. Me cobra o cartão para devolução, a dor de cabeça deu no Reclame Aqui. Então, o sistema precisa ter essa responsividade de ser rápido, né? E o Elasticsearch cumpre isso. Sistema distribuído. Várias máquinas, informação distribuída entre as máquinas para ele ter velocidade e flexibilidade. Velocidade para tempo de resposta e flexibilidade para distribuir a informação. Tudo bem, pessoal? O MySQL não consegue entregar isso. Como que funciona nesse caso a LGPD? Não, o LGPD funciona normal, por quê? Entendi. Não, porque daí, por exemplo, todos os funcionários, nesse caso, têm dados restritos, né, nos seus computadores, nas suas máquinas, e aí o processo do sistema de acessar esse tipo de banco tem algum processo de segurança, de evitar aí o acesso de qualquer um nessa rede de essas são redes distribuição? privadas, não é qualquer um que acessa. E eu dei o exemplo do computador, mas não significa que está no teu computador ou a gente usa computadores pessoais. É uma rede privada. E essas políticas de acesso, política de restrição de dados, é tudo construído antes do banco começar a funcionar. Tá? Então, em algum momento, a gente permite que a Pan, o André, o Adriano, lá no Kibana, a gente determina que tipo de informação que vocês podem ver, que podem ter acesso ou não. Então, não significa que quem entra no Kibana vai acessar o banco de dados e vai ver o CPF do cliente. Não é para ver. Tem como ver? Tem. Se a empresa não tem nenhum critério de proteção de informação, vai estar lá, cru e bruto, né? E muita empresa ainda é assim, mas existe, Pan. Antes do banco, o banco estando pronto, ele recebe, mas existem regras de acesso, permissões, que eu dou lá para o Kibana, para cargo, de repente o André que é de logística, ele pode ver só dados da área dele. E você que é de marketing,
Em vez de você ver as 30 colunas, eu te restringo a 10 colunas. Porque as outras 30 só é de interesse do André ou de algumas outras áreas. Você não precisa ver as 30 colunas completas. Então, tem todo esse Entendi. esquema de organização da informação que é feito antes, tá? E a ferramenta possibilita isso. Tudo bem? Sim? Ó, o Logstack, né? O que o Logstack é? Ele é um mecanismo de coleta de dados do código, né? Informações que eu falei de log. E ele unifica, o Logstack, ele é como se fosse o juiz no campo de futebol. Ele fica prestando atenção em tudo, né? Para ver se apita uma falta ou não, ou se dá um cartão vermelho ou não. Então, esse é um cara que fica vigiando o Logstash e pegando informação de log de todos os sistemas. Seja da minha aplicação, seja de um banco de dados MySQL que está conectado ali, ou seja da minha aplicação do site. Ele fica conectando tudo que é informação. E ele unifica isso e deixa o dado de forma visível para que eu possa pegar esse dado de log, que vem num formato de máquina, não é formato legível, ele fica legível e eu posso guardar ele no Elasticsearch para virar um dado, para depois eu avaliar no Kibana. Lembra que eu falei para vocês que em algum momento eu preciso saber da performance da minha aplicação, ou performance do meu site, ou performance do meu banco de dados? O Logstash, ele faz isso, ele pega informações de log. Tá, pessoal? E ele unifica num lugar só, que a gente pode usar para colocar no Elasticsearch e visualizar no Kibana. Isso parece besteira, mas, assim, como eu disse, tem times que trabalham em monitoramento de log para garantir alta performance. Para quê? Não acontecer que nem ontem e eu tentando assinar Spotify por 2 meses e eu não consegui. Eu estou frustrado por causa disso. Em algum momento a aplicação não estava funcionando, né? E tem um time que cuida disso. Beleza, turma? E o Bits? O que o Bits faz? Ele pega remetentes de dados de código aberto e você instala pequenos programinhas dentro da sua aplicação, dentro do seu banco de dados. Então, o que ele é? Ele é o espiãozinho que fica lá dentro das aplicações, coletando dados e mandando para o Logstash. Então, o Logstash centraliza, que nem a gente viu aqui, ó, dados de diferentes aplicações. E o Bits é o quê? É esse pequeno programa, esse dedo duro, que fica dentro das diferentes aplicações, mandando informação para o Logstash. Então, eu posso ter 30 aplicações, e cada uma dessas aplicações... E quando eu falo aplicações, pessoal, pode ser um banco de dados, pode ser um site, pode ser diferentes coisas. Eu posso ter um Bits instalado ali dentro, que leva informação para o Logstash. Então, ele coleta de várias fontes, né, que tem Bits instalados, manda para o Logstash, que armazena esses dados, que depois eu posso visualizar, tá? Então, pessoal, isso é aquela coisa assim, saindo um pouco só do mundo de dados, indo para um mundo mais prático, a CPFL usou muito isso hoje. Em que sentido? Identificar as redes que caíram, onde estava sem energia, onde precisava acionar a equipe. E tem lugar que o negócio dá pepino, a central de telefone fica doida, eles não podem contar só com o cliente ligando, reclamando. O que eles precisam? Observar a rede, então, os pontos de falha. Então, os pontos de falha, quem identifica é o Bits, que manda para o Logstash, que disponibiliza essa informação no banco de dados, e existem painéis que estava verdinho, que estava funcionando legal, pum, ficou vermelho. Opa, e quando fica vermelho, eu preciso mandar ali uma equipe técnica. E quando fica amarelo, eu preciso acionar um técnico remoto para ver como é que está a situação de equipamento antes de mandar alguém presencial. Tá, pessoal? É mais ou menos, ajuda muito nisso, nesses sistemas de monitoramento, tá? Dando um exemplo aí, um paralelo. E o Kibana? O Kibana parece o Power BI, parece o Excel, é ali onde dá para a gente fazer gráficos bonitos, ver a informação, né? Então, ele é uma interface, é um produto gratuito, tem como a gente instalar ele. A instalação é mais complexa na máquina, sem usar em cloud. E esses produtos que eu falei para vocês, eles são
produtos de código aberto, os famosos open sources, né? São coisas que não tem custo para usar. Mas imaginem assim, não tem custo, mas é como você comprar madeira e tentar fazer seu violão. É mais difícil você montar, né? Fazer isso funcionar na sua máquina. Então, o Elastic Stack, essa empresa Elastic, ela entrega todos esses produtos que eu falei para vocês em acesso na nuvem, já tudo configurado, já tudo pronto, que é o que a gente vai ver na prática, tá? Mas, basicamente, a gente tem essas camadas, né? E o Elasticsearch, ele tem algumas características, não só ele, os outros produtos, é código aberto, ou seja, dá para eu usar sem pagar nada, mas é difícil configurar. Ele é distribuído, em que sentido? Eu consigo trabalhar em cluster, em várias máquinas, seja nos meus servidores locais, aí eu instalo o Elasticsearch nos meus servidores, para que eles se comuniquem, ou seja, nas nossas máquinas aqui, que estão à distância, se a gente quiser, ou a gente pode se utilizar da nuvem, né? Para ter essa distribuição na cloud, que é mais fácil. Ele se utiliza de RESTful, que é uma forma de trabalhar com APIs. Então, ele se comunica com diversos sistemas. E isso é muito fácil para tirar e colocar informação. E ele é baseado em JSON, um formato de arquivo. Então, os arquivos, as informações estão guardadas em JSON, dentro do Elasticsearch. Beleza? E é isso, pessoal. Parte teórica é mais ou menos isso. A gente viu aqui os principais produtos, né? Esses são os 4 principais produtos. Existem outros, depois eu vou mostrar para vocês rapidamente. Mas são os produtos que lidam com o nosso interesse, que é dados. Captura de dados de diferentes plataformas, aplicações, o Bits. O Logstack concentra todos esses dados para ficar num local só, para poder distribuir para o Elasticsearch e para times de monitoramento acompanhar no Kibana. Isso é uma visão de observabilidade, eu olhar a performance do meu sistema. Aí tem o outro lado, transações, né? Transações que eu jogo do meu site de venda de produto direto para o Elasticsearch e eu fico monitorando com Kibana. Volume de venda, volume de estoque, eu olho mais o transacional, não de sistema, mas o que se eu tenho meu cliente do meu cliente, por exemplo, que é realizado lá, né? Beleza, dúvida, pessoal, por enquanto? Deu para entender mais ou menos por cima? O conteúdo teórico tem mais coisa. Alguma pergunta até agora ou tranquilo? Eu ia fazer uma pergunta, acabei esquecendo, você acredita? Não, tudo bem. Eu anotei. Lembrando, você pode fazer aí, que eu vou ter esses pequenos... Tá, lembrei. Lembrou? Pode falar. Você falou, né, que você pode acessar uma ferramenta gratuita e tudo mais. Mas aí, para eu poder adquirir experiência nessa ferramenta, né, nessa captação de dados, eu teria que ter vinculação com algum site online? A gente vai entrar agora. Basta você ter um e-mail. Não obrigatoriamente precisa ser Gmail ou Hotmail, não. Basta você ter um e-mail. E é legal que eles não pedem cadastro de cartão de crédito. Isso é sensacional, que a maioria das plataformas pede que você coloque seu cartão de crédito. Então, a gente vai entrar aqui, eles têm o trial de uma licença de uso grátis aí de 15 dias. E a gente tem algumas limitações, mas não impacta na possibilidade da gente entender o ambiente, da gente mexer um pouco nele hoje, tá? Tá. Basicamente Mas aí, isso. os dados dessa versão de teste é captado de algum banco de exemplos? Sim, Mostra aí eles pra têm gente. banco, tem dados próprios lá, que até Que facilita legal. pra gente. Deve ser Tá? igual Analytics, então, quando a gente vai estudar Analytics. Do Google Analytics, tem as bases Aham. lá. É bem parecido, viu, Pan? É isso mesmo. Pessoal, o seguinte, ó. Agora, o que vocês vão fazer? Deixa eu até mandar aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela, né? Eu vou mandar o link. Pronto, aqui é o site da Elastic, tá? Deixa eu dar um Ctrl+C. Mandei aí para vocês.
que é interessante? Tudo isso que a gente vai acessar, temos a opção de utilizar de forma sem custo, né? Instalando na máquina, mas assim, é bem complexo. Aí, a Thay voltou. Tá falando mal de você, Thay. Você estava fazendo alguma coisinha gostosa e atrasou pra aula, tá vendo? Fiz chamada oral. Ops, já voltei. Eu mandei no link aí do site, o site da Elastic, para a gente acessar os recursos, os serviços gerenciados diretamente aí no ambiente de nuvem, né? Os serviços aí serverless, né? Que a gente não preocupa com a parte de gerenciamento, de instalação, de provisionar na nossa máquina, dos serviços se conversarem. Então, eles fizeram essa forma de... Eles têm o código aberto, mas eles disponibilizam um produto pago. Que, pessoal, quebra um galhão, né? Vai ser difícil você achar algum profissional barato que tenha o conhecimento ou o tempo que você vai gastar para ler toda a documentação e conseguir reproduzir de forma local, né? Para não ter custo nenhum. Então, vocês entraram, o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz, então, agora? A gente clica aqui, experimente grátis, tá? Façam junto comigo. Experimente grátis. Para vocês terem ideia, ó, coloca o nome da máquina. Eu vou colocar Coro Aula Elastic. Vou dar um nome para a máquina. E vou criar o meu deploy. Pronto, ele está criando. Ele vai levar alguns poucos minutinhos, 3. Enquanto ele está criando aqui, isso eu acho fantástico, pessoal. Ele está te dando um recurso computacional. Ele está criando um ambiente, uma máquina, literalmente virtual, para a gente realizar o teste. E uma máquina virtual, no ambiente real, pode existir 5, 6, 7, 10 máquinas que estão em cluster. Ou seja, que elas estão sendo gerenciadas, unidas, para gerar o acesso à velocidade. Aqui a gente está fazendo só por uma, mas já é uma máquina. Então, vou pôr só explorar por mim mesmo e pronto, criou. Aqui criou super rápido a máquina. Aí, para vocês, já criaram? Pode ser que demore um pouquinho. Para mim, Ainda não, criou. tá criando. Então, ótimo. Enquanto está criando, eu quero mostrar um negócio para vocês que aí eu pulo do gato. Eu acho que é bacana a gente entender cliques de botão que a gente dá, o que acontece atrás das câmeras, né? Olha só. Eu vou acessar o Google Cloud, com uma conta que eu tenho, a plataforma do Google, pronto. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de criar uma máquina que a gente apertou um botão lá de criar um ambiente. Então, o criar um ambiente lá é algo que aqui demanda criação, demanda tempo. Quer ver só? Deixa eu fazer login, que não entrou. Então, aqui é o ambiente do Google. Eu vou entrar no Google Cloud, onde eu tenho uma conta criada, onde eu tenho lá uma certa quantidade de crédito para gastar. Para vocês entenderem a dinâmica, né? O Elastic utiliza de um serviço na nuvem, mas ele hospeda a criação de máquina em um provedor de cloud. Então, ele não é um provedor de cloud como o Google, como a Azure, como a AWS, não, mas ele utiliza desses provedores para criar um ambiente virtual, para criar máquinas, para consumir máquina, né? Então, eu vou fazer aqui bem rápido para mostrar para vocês, que eu acho que é muito curioso, vocês verem o que está acontecendo embaixo do pano. Então, o Elastic, ele veio no ambiente cloud, tudo automatizado. Isso daqui é um ambiente do Google Cloud. Ele veio no ambiente do Google Cloud, ele veio na parte aqui de Compute Engineer, que é o quê? A parte de máquinas, é onde eu crio uma máquina, né, no Google. Então, vou clicar aqui e vou criar uma máquina. E ele vai abrir uma interface que me possibilita criar essa máquina. Lá ela criou uma máquina padrão, eu não me lembro os dados da máquina, que seja lá, mas eu vou criar uma aqui, olha. Criar uma instância.
que é a instância criar máquina virtual. Então, eu vou criar agora aqui um computador, uma máquina virtual. Eu só não vou dar o botão criar para que ela aconteça, porque ela vai comendo crédito enquanto ela está funcionando, né? Então, como eu não vou usar essa máquina, né? Eu tenho que criar e apagar, é uma boa prática. Então tá aqui, olha, a instância, eu vou deixar o nome assim mesmo. Olha a região. Lá a região estava US Central One, né? Eu vou deixar na mesma região. Aqui o West for Las Vegas, quer ver? Central One é a Iowa. Central One, a zona eu vou deixar na zona A. A máquina eu vou deixar uma máquina E2, que ela tem o quê? 2 CPU e 4 GB de memória, uma máquina básica, né? Se eu olhar lá, provavelmente a máquina é um pouquinho mais potente. Mas para eu criar essa máquina, ela está me saindo num custo de $25,46, mais ou menos aí 125, 130 reais por mês, para eu criar essa máquina. Então, lá no Elastic, o que foi feito foi isso. Ele criou uma máquina. Não na prática foi isso, né? Lá está de forma automatizada. Então, ele pega um recurso de uma cloud, que é o que eu pagaria aqui, e aqui existem máquinas mais caras, olha. Tecnologia da AMD, tá aqui. Se eu mudo para 4 GB, ficou com R$31. Só de eu mudar o processador, colocar o processador AMD. E quer ver só se eu pegar uma máquina otimizada de memória? Por que memória? São máquinas que respondem muito rápido. São máquinas que têm velocidade. Olha, 416 CPUs, 5.7 terabyte de memória. Cara, essa é a máquina. Eu ia pagar só $36 mil por mês. Apenas aí uns R$180 mil, mais ou menos. Super barato. E existem propósitos que precisam usar a máquina sim. Eu não vou ser doido de criar essa máquina, tá? Eu nem vou criar aqui. Eu vou dar um cancelar, mas basicamente o que o sistema fez lá foi criar essa máquina. Então, olha que interessante, pessoal. É uma plataforma que se utiliza de recurso computacional de alguma nuvem. Foi o que a gente fez. Pessoal, todo mundo está nesse ambiente aqui de produção, né? Nessa tela. Vou considerar que todo mundo está aqui. Sim, Tem um sim. menuzinho de hambúrguer aqui do lado. O famoso 3 barrinhas deitada, né? Que é um cheeseburger básico, que é pão e pão e hambúrguer. Então, clicou nele, vai abrir várias opções. E é interessante que aqui nessas várias opções que temos o quê? Os serviços disponíveis do Elastic, da Elastic Stack. Então, a gente tem serviços de Analytics, que, olha só, até envolve mapa. Tem Canvas, que é um pequeno desenho de arquitetura de processo. O Dashboard, a gente consegue criar dashboard, né? Visualização de bibliotecas, a gente pesquisa. O Enterprise, o que é o Enterprise? Para grandes empresas. Aqui tem soluções de conteúdo, implementação do Elasticsearch, o App Search, que é uma aplicação que roda os serviços, então ele te dá um programa pronto. Observabilidade, que a gente falou de alertas, infraestrutura, APM, uptime. Uptime é o quê? Tempo de resposta. Gente, tudo produto aqui disponível, ó, segurança, gerenciamento. Eu quero que vocês vão lá em gerenciamento, né, no management, e procura a primeira opção, o DevTools. Clica nela. DevTools, clica nela. O que é esse DevTools? O DevTools é uma linha de código para a gente poder simular requisições. Requisições no ambiente do quê? Aqui é o ambiente do Kibana. Eu posso trazer dados. Então, o Kibana, ele puxa dados lá do Elasticsearch. Ele vai puxar dados. E ele já traz para a gente um exemplo aqui de linha de código, né? Olha o que ele faz. O get, quando a gente fala get, a gente está trazendo. Imagina assim. O get é meio que puxar, get, pegar. A gente está pegando um recurso dentro do banco de dados. Que recurso que é esse? É uma query de exemplo. Ele está pegando alguma variável 2 aqui. A gente executa. Tem um sinalzinho aqui de play. Se você der o play,
ele vai executar aqui do lado e vai trazer um resultado. Então, pessoal, isso dentro do Elasticsearch, banco de dados, e quando eu utilizo a ferramenta Kibana, a gente não vai aprofundar muito no código. Eu quero trazer o conceito para vocês. Qual que é o conceito? Toda hora a gente está tendo get, trazendo informação, e a gente está tendo insert, inserindo informação, a gente está tendo put, que é forçando a entrada de informação. A gente tem vários conceitos de manipulação de dados. Aqui a gente pegou dados do banco. E olha o que trouxe. Trouxe um JSON. Trouxe um JSON que demorou 231 milissegundos. Imaginem o que é isso. Isso na prática é assim, pessoal. Eu vou abrir uma aba, vou colocar aqui, ó. Magazine Luiza. Ó, eu não ganho comissão, eu não conheço ninguém que trabalha lá, tá? Mas eu sei que... Mas eu sei que o Magalu, depois eu compartilho com vocês, me cobrem, o Magalu, ele tem um podcast falando de como eles utilizam Elasticsearch. É muito legal vocês ouvirem, que vai complementar um pouco o conteúdo meu de aula. Então, quando eu venho aqui e dou aquele exemplo de digitar, ó, computador, vou digitar de propósito errado. Computador. 8 GB. Vamos ver se ele está esperto. O que ele faz? E dou um Enter. Ele está basicamente fazendo isso, um get. Então, o meu cliente no site, ele está dando um get de pegar a informação que está lá no banco de dados. Tá bom, pessoal? Então, lá no site está acontecendo isso que a gente fez no código. E olha que estranho. Mesmo digitando errado, o Elasticsearch é um banco de dados para pesquisa e análise. Então, ele pesquisa o texto que a gente viu e ele encontra o quê? Pontos similares com outras palavras. E o que o banco de dados faz? Opa, computador está muito próximo da palavra computador. E o giga tem muita referência a GB. Então, olha o que ele me trouxe. Computador Intel 8 GB de RAM, HD de 500 GB por R$ 1.001. A escolha dos produtos que vem aqui, o banco de dados, né, o Elasticsearch, ele faz baseado em regras de negócio. Por exemplo, o vendedor pagou alguma coisa de marketing para o primeiro computador ser dele aqui. Ou o Magazine quer colocar esse computador. Por quê? Está parado no estoque do André. Vocês estão vendo que não é só uma questão técnica, entra questão de negócio também? Então, pessoal, esse é o funcionamento do Elasticsearch, o banco de dados. O que o cliente digita aqui é como se fosse essa fórmula aqui, olha, esse get. E o que eu vou mandar para vocês depois? Eu tenho uma relação aqui de outras funções, tá? Eu quero fazer um desafiozinho para vocês aí, se vocês topam digitar comigo, tá? Se der errado, não chorem. Só para a gente ter experiência do código. A gente vai fazer o quê? Eu quero criar um índice. O que é um índice? Imagina que o índice é como se fosse o nosso livro. Ele é uma coleção de documentos. Um índice, tá? Então, assim, o livro tem seus capítulos, tem suas páginas, tem seus parágrafos, tem suas palavras e possui suas letras. Então, o Elasticsearch, ele segue esse raciocínio. Existe o índice, que é uma coleção de informação, né? E o índice está dentro de um documento grande. Então, a gente vai criar o quê? A gente vai criar um índice. Que, teoricamente, esse índice podia ser o quê? Podia ser a área de informática do André. E lá é o cadastro de diferentes produtos, que os produtos entram como informação de documento, né? Então, o que a gente vai digitar? A gente vai digitar com letra maiúscula um put, do quê? De eu estou inserindo, tá? E a gente vai dar um nome para esse índice, vai criar um nome para ele, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. My index, tá? Deixa eu ver se eu aumento a letra aqui, para vocês conseguirem ver, né? Aí, agora ficou legal, né? Ah, agora ficou melhor. Ficou, tá até bom para mim. Então, my index, traço, eu vou aplicar um código para ele, um código único. Porque não adianta você ter só o nome. É bacana ter um código também.
Então, vou colocar uma sequência aqui de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Eu vou guardar ele dentro de uma pasta doc, tá? Olha que legal, ele já até está me corrigindo, eu esqueci do underline. Então, underline doc, /1. Então, na pasta doc, na minha coleção de documento 1. Então, eu fiz isso, tá? Lucas, desculpa, Vitor. Oi. Aqui no My Index, tal, ali tem que ficar colocando esse dígito quando você vai escrever alguma coisa? O traço Isso. é boa prática, Ah, tá. tá? Faz parte da Pode dar sintaxe. certo sem? Sim, mas é uma boa prática. Por quê? Eu estou nomeando e nas várias linguagens de programação, a escrita de variável segue algumas regras, né? Aqui no Elasticsearch, eles utilizam o traço como separador. Não é boa prática eu colocar my espaço. Não, pode dar erro. Tá? Então, é my, traço, tá aqui o nome. Então, eu criei o índice. Beleza. Aí, na outra linha, eu abro e fecho chave. Porque chave aqui dentro vai o conteúdo do código que eu vou colocar. E aqui eu posso abrir aspas dupla, que está lá perto do ESC, né? Aí eu posso escrever aqui, ó, time stamp. É o quê? Uma variável de tempo. Tá? Pessoal, não se preocupem se der errado ou não está sendo legal. Só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Um pouco. É o primeiro contato que vocês estão tendo. Timestamp, e eu coloco aqui a data. Que data que eu vou colocar? Por exemplo, eu vou colocar 2099, -11, então o ano de 2099, mês 11, o dia 15. Aí aqui tem um time, que é um T maiúsculo, desculpa, eu errei. É um T maiúsculo 131200. O que é isso? No dia 15 de novembro de 2099, às 13 horas e 12 minutos e 0 segundos. Isso é uma entrada. Tudo bem? Poderia deixar dessa forma. E já deixar como que está aqui. E apertar um. Executa. Executou. O que eu fiz de forma resumida, pessoal? Eu criei um índice dentro de um documento doc, que é o documento 1, e eu só coloquei essa informação, que está aqui, ó, o meu index. Olha, o nome dele, o ID é 1, que foi a primeira entrada, ele foi criado a versão 1 com sucesso, está aqui todas as informações. Olha que legal. Está tudo aqui, pessoal, a informação com sucesso. Se eu vim e dar play de novo, ó, versão 2. O que posso considerar esse play? Sabe o documento que fala do estoque do produto? Que o cliente comprou, eu saí de 10 e fui para 9? Eu preciso inserir essa informação, então preciso dar um put no meu banco de dados. Mudou, alguém comprou. Então, quando alguém compra, eu atualizo a informação. Então, eu saio da versão 1 para a versão 2. Beleza, galera? E, ó, depois eu vou passar o código para vocês, que aqui tem um código mais completo, que eu tomei como base, que eu não digitei ele inteiro, né? Que aí é maldade, que é esse aqui, ó. O que ele está criando? Ele está criando um índice e ele está gerando um tempo, colocando uma mensagem e falando que o usuário é o Quint. Então, o usuário Quint, né? E ele está criando um create para criar caso não haja. Se não tem essa informação, aí eu vou forçar a criação dela, né? Então tá aqui, ah lá, aí traz um resultado diferente. Mas olha que interessante, como eu tinha criado antes o meu índice, ele mudou a versão. Ele só muda a versão, né? E se eu coloco esse bloco de novo, ele dá um erro, por quê? O meu índice já foi criado, não tem como eu criar algo que foi criado. Não se preocupem, pessoal, só quero mostrar um pouquinho o código funcionando para vocês verem como que é. Então a gente tem essa ferramenta aqui de criação, né? De desenvolvimento, em que a gente consegue simular na ferramenta o ambiente do get, do put, de várias requisições que ocorrem no Elasticsearch, tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Eu não espero que vocês tenham entendido 100% o detalhe do detalhe, mas o que é importante? Eu fiz
algo que eu inseri a informação. E eu demonstrei para vocês como ocorre no site do Magalu, o que seria no Magalu, e a requisição acontecendo como eu fiz aqui, ó, inserindo aqui o nome do computador. Tá vendo? Ainda coloquei lá, computador. E mesmo assim ele conseguiu buscar, dar um get no banco de dados e trazer a informação. Teoricamente, a gente monta a estrutura para tudo isso acontecer. Tá, pessoal? Perguntas por enquanto? Ô, Vitor, você vai colocar o código no chat lá? Ô, deixa eu fazer download aqui do código completo. Vitor, Oi. a aula gravada, ela vai ser com mais detalhes, né? As aulas A aula gravadas. gravada eu vou focar na teoria. Na teoria, isso. Entendi. Tá? Na teoria com vocês. Não tá indo no arquivo? Gente, eu vou colocar... Não tá indo no arquivo aqui, só tá deixando ir do Drive, Dropbox. Eu vou fazer assim, deixa eu pegar esse arquivo aqui. Ó. Aqui ele só deixa texto. É. Compartilhar, deixa eu colocar um link aqui, eu vou deixar ele público, tá público. Depois vocês veem em cada funçãozinha, façam um teste, tá? Mas eu queria muito que vocês entendessem essa questão de como é feita a requisição, essa manipulação. Pode falar, Thay. Vitor, você falou, por exemplo, quando a pessoa busca ali o computador, né? Mesmo que escreveu errado. Aí apareceu esse primeiro computador aqui, e ele seria o que está no estoque do André, porque a pessoa está em Montemor. Eu posso colocar isso como regra. Não. Tipo, localização como regra. Eu posso usar localização. Para quê? Para eu ter venda de equipamentos que tem um frete menor. Olha que legal. Pode ser uma estratégia de negócio. Para quê? Para toda vez que o cliente entra no meu site, ele tem um frete menor do que o concorrente. Eu posso querer pensar assim. Não é uma regra, tá? É assim, eu posso incluir questões de negócio na minha arquitetura de dados. Eu quero que vocês entendam isso, tá? É possível. Tudo bem? Porque o site está pegando localização, ele pede aqui para autorizar, buscar localização. É que eu estou numa navegação oculta, mas se eu tivesse no meu browser padrão, ele ia perguntar, permite localização? Para ele usar minha localização para alguma forma. Alguma pergunta, pessoal? Mais? Ele meio que pega o latitude, os pontos, não sei, a coordenada para... Que louco. Pode ser. Aí você imagina só, eu vender para o cliente sempre com menor frete e a garantia de entrega mais rápida, porque o produto está perto dele. É muito doido pensar isso. E já tem alguns e-commerces que estão com esse tipo de estratégia. Tá? Não tenho detalhes assim da arquitetura para te falar como funciona, mas a regra de negócio é essa e faz sentido. Alguma pergunta a mais, pessoal? Tranquilo? Então, assim, eu quis trazer um pouquinho essa experiência e quando a gente vem aqui, a gente consegue também, de outra forma, se vocês clicarem ali no menuzinho de hambúrguer, né? A gente consegue vir e ver outras possibilidades de ferramentas. E se eu clico no dashboard, basicamente eu vou para um ambiente de Kibana e eu consigo criar. Olha só, eu consigo criar minha view. Eu consigo fazer uma criação de algo, né? Olha lá, eu consigo criar um painel, trazer dados. Aqui tem exemplos, olha só, de dados. E eu consigo criar meu painel. E quando eu falo criar meu painel, estou falando isso aqui, ó. Cadê? Opa! Eu só acho aqui. Maps. Utilização de biblioteca. Não é aqui. Deixa eu pegar no meu slide, pessoal, só um minutinho, porque eu tenho um link de um exemplo que eu vou passar para vocês aqui no chat. Tá? Para deixar para vocês. Pessoal, alguma pergunta por enquanto ou tá tranquilo? Tá dando para vocês entenderem os conceitos? Tá legal. Sim. Tá dando para entender. Pessoal, o primeiro passo é esse, é entender os conceitos, que não adianta vai dar tempo, eu vou cuspir um pouquinho de Python aqui para vocês verem, que sem o conceito fica muito difícil eu chegar em alguma coisa de produção um pouquinho mais complexa. Então, é muito importante o entendimento dos conceitos. E eu vou deixar aqui a cópia, olha só. Copiar link, deixa eu pôr para vocês no chat.
Se vocês copiarem esse endereço e colocar lá no navegador e dar um Enter, vocês vão em um exemplo de painel, tá? Um exemplo de painel no Kibana. Que é um painel que já vem pronto e a gente consegue ver um pouco os gráficos sendo criados e eles vêm de uma fonte de dados já padrão que existe aqui. Então, só copiei esse link que eu mandei no chat, pus lá na barra, ele já está vindo, olha. E aqui tem várias bases de dados que eu consigo ver exemplo. Vocês podem clicar em qualquer uma. Eu vou clicar nessa aqui de tráfego da internet, web, a primeira opção, mas vocês podem clicar em qualquer uma. Então, tá aqui, pessoal, um painel que captura log do meu site, informações de performance, para eu ver como que está o comportamento dele. Então, eu que sou um desenvolvedor, eu preciso muito saber como é que está o desempenho da minha ferramenta, do site que eu criei. Ainda mais se for e-commerce, ou algum site que tem muito acesso, né? Então, aqui eu consigo personalizar e ter acesso a informações do jeito que eu queira. Beleza? Tá lá o número de acesso, tem várias coisas aqui. Olha que legal. Beleza? Visitantes, requerimento HTTPS está 5 vezes quando a velocidade está a 3,1% do tempo, tá, pode ser dentro do esperado ou não. Olha o mapa aqui, a questão de acessos por local, né? Aqui é o mapa dos Estados Unidos, e eu tenho aqui os estados com mais acesso, aqui eu tenho a quantidade de log, o tempo de resposta, tem alguns picos em amarelo, eu precisava investigar para ver o que é. E olha, várias informações, pessoal. Ó, detalhe de acesso único, qual que é o período. Mapa de calor é muito visual, é gostoso ver. Então, eu sei que das 8 da manhã ao meio-dia, das 8 ao meio-dia, é aonde eu não sei porque eu tenho muito acesso. Eu tenho muito acesso aqui no CN, que provavelmente é Canadá. Então, eu tenho picos de acesso no Canadá. Então, como estratégia de negócio, o que eu posso utilizar de proveito disso? Ou o que eu preciso melhorar de recurso computacional para que não tenha essas falhas que talvez aqui esteja tendo e está impactando. Beleza? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Bem interessante, hein, Vitor? Bem Muito, legal. cara. Aqui que é o... Fantástico. aqui que a gente vê o resultado daquela construção e arquitetura que a gente faz. É para tomar decisão. Cara, muito legal. Vários tipos de gráfico. O negócio é bem legal mesmo. E a gente não constrói via código. São coisas que arrasta. A gente só toma decisão de que tipo de gráfico que a gente quer. Tá bom? Então, isso daqui é o resultado do nosso pipeline de dados, né? Coleta, faz a ingestão, faz transformação, adequa os dados, transforma e faz a leitura. No caso, aqui no Kibana. E aqui eu estou falando de log. Nem estou falando de dados de venda ou dados de transações do negócio, mas da aplicação. Tudo bem, galera? Vou mostrar um negócio para vocês rapidinho nesses 5 minutos. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu vou disponibilizar o código. Quero simular um negócio aqui bem legal. Primeiro, eu estou com Docker instalado na máquina. O que eu vou fazer? Eu vou rodar um container dentro de Docker, vou ter o Elasticsearch instalado nele e vou manipular dados de uma base de dados em Python e mandar para esse Elasticsearch que está dentro do Docker. Então, isso é um cenário que é muito possível no mundo real. Se eu quiser ir fora da questão do ambiente de ter o serviço cloud do Docker, tá? Desculpa, do Elasticsearch. Então, o que eu vou fazer? Vamos ver se minha máquina aguenta, né? Que o Zoom é um pouco pesado. Primeira coisa, eu vou abrir o meu... prompt de comando, a minha interface de comando. Comando aqui do Windows. Ótimo. O que eu vou... Eu tenho o Jupyter Notebook, que é que nem o Colab, local na minha máquina. Então, eu vou abrir ele. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Se falhar algum momento, dá um toque, que eu já estou vendo a máquina gritando um pouco aqui. Para mim, deu 2 falhadas já. E esse é o problema. Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. Qualquer coisa, a próxima aula eu pego uns minutinhos e demonstro, tá? Uhum. Então, eu estou abrindo... Ô, Vitor, que comando que precisa dar aqui ou nenhum ainda? Não, você não precisa, cara. Não precisa, que você não vai ter instalado tudo. Ah, tá, Só tá. vou Beleza. demonstrar. Depois, se quiser, a gente faz lá
na tutoria, mais ou menos para vocês verem funcionando. Então, eu abri o Jupyter Notebook, eu estou abrindo o Colab, um comparativo, aqui na minha máquina que eu já instalei. Então, eu vou lá em documentos, que eu sei onde está o meu script de... Está aqui, ó, Elasticsearch. Está aqui, ó, Elasticsearch com Python. Então, aqui eu tenho um script de Python que conecta no meu Docker, no meu container que eu tenho instalado o Elasticsearch. Isso aqui é o open source, eu não estou gastando nada. É a forma difícil de configurar, né? Beleza? Então, tá abrindo aqui. Pronto. Abriu o código. Eu vou compartilhar esse código com vocês. Tem aqui explicações, o link de instalar Docker. Teve gente que apanhou, né? E tem aqui uma primeira informação. Que informação que é? Eu preciso criar, copiando essa linha, eu preciso criar um container. E criar um container que ele seja o quê? Preparado de tal forma que tenha o Elasticsearch. Então, eu preciso instalar nesse container o Elasticsearch. E nessa linha de código, eu já consigo configurar, instalar esse container e fazer meu doc funcionar. Tá? Então, eu venho aqui, pessoal, olha só. Abro um prompt novo de comando. E eu vou fazer o meu Docker funcionar. Eu vou instalar meu Docker, eu vou dizer qual que é a porta correta, eu vou ter um pacote de segurança para não dar falha para ele executar, e eu ainda vou instalar 1 GB, mais ou menos, aí de informação que precisa para ter o Elasticsearch na máquina. Assim, numa linha de código, isso está fazendo agora. Vai criar container, criar imagem, criar o container e criar o pacote de informações para esse container rodar, tá bom? Beleza. Vai demorar um pouco, eu vou deixar ali criando, né? E o que eu faço com o código? Na aula eu executo o detalhe com vocês, mas eu vou repassar rapidinho. Primeira coisa, eu tenho aqui um comando que eu instalo as bibliotecas, eu preciso instalar a biblioteca do Elasticsearch, né? Aqui é instalado com sucesso. Eu preciso chamar o Elasticsearch, né? Que é um pacote de módulo específico, e preciso falar para ele rodar na porta 9200. Tem como rodar em diversas portas em Docker, né? Mas eu escolhi essa, 9200. Ele vai conectar lá no meu Docker, que o meu Docker vai estar rodando, o cluster vai estar funcionando, e ele vai falar, opa, acessei via Python o seu container Docker, que tem o Elasticsearch. Beleza, fiz isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar dados de filme da Netflix. Então, aqui tem um catálogo de dados de filme, olha só. O tipo do filme, o título. Ah lá, tem vários títulos, tem vários filmes aqui. Que eu coloquei dentro do meu Docker, dentro do meu... só Docker, né? Não está no Elasticsearch. Aí, o que eu faço? Eu faço um método eu dou um info só para entender aqui. Basicamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. E mais ou menos 500 filmes. Mentira, 5.000 filmes. Então, assim, são 5.000 filmes que eu vou deixar ali dentro do Elasticsearch. Poderia ser o quê? 50.000 cadastros de produto, poderia ser 5.000 cadastros de produto. Imaginando que sou uma locadora, eu tenho essa quantidade de filme ali. Para eu fazer essa pesquisa, colocar em prática o que o Elasticsearch faz, né? Aqui é só a função do Pandas, para entender. Aí eu instalo algumas ferramentas de visualização e operação matemática. E aqui que é interessante, aqui não criou o gráfico, deu um erro, tenho que ver depois. Mas o que eu faço? Lembra que a gente criou o índice lá no Cloud, que teoricamente foi fácil? Foi 3 linhas de código? Aqui eu preciso desse super bloco de código, que é o quê? Eu uso o mapeamento para falar qual que é a variável título, eu falo que ela é um tipo texto, e eu falo que ela é analisável com o idioma inglês. Eu começo a dar orientação para o banco. Então, olha, título é texto, e você pode usar ela para pesquisa e está em inglês. A etnia de onde o filme eu falo que é título também. Né? E ele tem um padrão, aí eu não especifico a língua, porque eu não fico preso à análise do tipo de língua. Cache, diretor,
o plot, o ano. Opa, o ano eu falo que é o tipo inteiro, porque é número. Tá vendo, pessoal, como lembra um pouquinho o SQL? Então as coisas meio que se conectam. Eu tenho que dar o tipo de informação. Depois que eu fiz isso, eu crio o meu índice. Eu falo que meu índice vai ser chamado filme. E eu uso a função de map, que ela vai criar um índice no Elasticsearch. Então ela cria um índice no Elasticsearch. E ela vem, depois de eu criar o índice, eu tenho que adicionar dados. E como que eu adicionei dados? Nesse caso, eu usei um loop. Então, eu usei um loop o quê? Para cada linha das minhas 5.000 linhas, eu vou inserir o título como título, a origem como origem, etnia, e eu falo, ó, insere dado a dado em cada sua respectiva coluna. Aí eu fiz isso. Depois que eu fiz isso, é uma opção. Essa opção, pessoal, demora 1 minuto. Esse tipo de inserção aqui, usando o for. Dentro do Elasticsearch, existem métodos próprios, e lá tem uma função que chama buck. O buck faz o que faz ali em cima, só de que uma forma mais estruturada. E o que ele demorou? Ele demora 5 segundos. Então, eu saio de 1 minuto para a função do Elasticsearch 5 segundos. Então, tá, e aquele negócio que você demora 5 horas, aqui pode demorar 5 minutos. Só por manipulação de forma mais correta das informações, por essa função que o Elasticsearch permite. Então, eu tenho uma velocidade 100 vezes maior aqui, utilizando uma função. Ô, Vitor, essa linguagem é Python, isso? Aqui é Python, estou usando Python. Então, essa sintaxe aí que você está usando é do Python. É do Python. Eu estou usando bibliotecas do Elasticsearch no Python. Para quê? Caraca, velho. Porque eu me dou melhor com Python, por exemplo. Entendi. Aqueles get lá eu me enrolo. Vou dar um exemplo. Aqui eu me dou melhor com Python. Então, eu estou usando o Python para manipular um banco de dados. Que não é feito em Python, mas existe a biblioteca. Aí aqui eu adiciono os dados, os filmes, formato JSON, que é a característica do arquivo. Eu dou aqui uma pesquisa, eu realizo uma pesquisa para trazer qual índice. Aqui está o índice. No filmes eu quero procurar o quê? Eu quero procurar os filmes que o ator foi o Jack Nixon. O Jack Nixon. É um ator famoso, né? Eu não lembro a cara dele, mas eu sei que é famoso esse nome. E buscou. Pronto. Sabe no Magazine Luiza, quando digita, computador 8 GB? Eu fiz isso aqui. E eu achei as informações dos filmes que o Jack Nixon participou. E eu posso visualizar, não só no Elasticsearch, que vem uma informação mais bagunçada para o meu visual. Eu posso usar o Pandas, o Dataframe, e achar a posição 2500. Qual que é a linha que está no meio da tabela? É essa aqui, ó. O título do filme é The Year My Voice Broke. Acho que o ano que minha voz quebrou, alguma coisa assim. Estragou, deu pau. É um título australiano. O diretor é o John Drigan. E o cast tem o Noah Taylor, o Ben Mendelsohn. E o gênero dele é drama e romance. Então tá aqui, pessoal, um funcionamento utilizando Python, né? E eu consigo depois excluir, apagar. E lembrando que eu tô com o quê? Com o meu Docker aqui ligado. Tá 7 minutos. Eu tô com um container ligado no Docker funcionando. Eu fiz isso local. Eu tô com um container, eu tenho a imagem, que se eu precisar passar para vocês repetirem no Docker de vocês. E eu tenho o volume. Com o quê? O volume com as informações necessárias, como o quê? Como se eu quisesse instalar aqui um Elasticsearch ou gerar um volume que eu fosse reaproveitar. Se eu vir desligar esse meu Docker, eu vou perder tudo que eu fiz. Tá? Que é natural, eu fiz dessa forma. Mas tá aqui um exemplo, tá, pessoal? E tem até um exemplo de como eu insiro dados aqui, que é mais ou menos o que a gente fez lá no Elasticsearch Cloud, e eu consigo fazer via Python. Então, o que é essa minha arquitetura? Eu tenho um Docker como infraestrutura, como se fosse o meu computador virtual, a máquina virtual que eu criei lá no Google, que o Elasticsearch criou lá na nuvem. É minha infraestrutura, né? Minha questão computacional. Eu instalei um banco Elasticsearch dentro desse container do Docker na minha máquina, e eu estou acessando ele para fazer o ETL, para extrair dados, para transformar e para ler, eu estou usando Python. Né? Então, na cloud, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu nem sei que linguagem que roda lá no Elasticsearch na cloud.
Mas lá está de forma muito simples o que eu fiz aqui, tendo que ligar container, criar container, conectar no Python e usar um monte de bloco de código. Tá, pessoal?